Fala pessoal, Teca Rebouças, educação financeira, empresarial, empresas familiares, pequenos empreendedores e também para novos empreendedores, né? Afinal de contas, a gente vai entrar nesse mundo do empreendedorismo, é lógico que a gente quer ter lucro, né? E muitas vezes a gente acaba dando lucro para todo mundo, menos para nós, né? Então, vamos fazer os cálculos aqui dos custos exatos. E o tema da nossa aula hoje aqui é, ó, na prática, custos fixos. E aí eu já pergunto para você, quantos meses você trabalha? Eu não sei qual é o seu negócio, eu não faço ideia aí se você trabalha no comércio, na indústria e tal, mas o que eu posso garantir é que se você tem colaborador dentro da sua empresa, se você está trabalhando aí com alguém, você provavelmente está pagando, você paga os 14 meses, né? Tem o 13º salário, né, que a gente já fala, é o 13, e o 14 aí, que é as férias, que muitas vezes a gente acaba até não dando, porque a lei, né, nos permite isso, a gente não precisa, pode fazer isso, tem prazos para a gente pode dividir essas férias, tem alguns dias que a gente pode negociar, enfim. Então, e também se a gente vai dar as férias para o funcionário, muitas vezes a gente tem que contratar alguém para estar ali no lugar para substituir, né? Ou então muitas vezes a gente vai fazer a dupla jornada, né? Fazer o serviço dos dois ali. Então, enfim, é uma coisa que nós temos que planejar. Agora, por que eu pago 14 e o calendário anual nosso é 12? Então, né, 12 e o pior, né, nem sempre a gente trabalha os 12, né, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o comércio, dezembro é um ótimo mês, mas em janeiro é um mês fraco. A indústria, dependendo da produção, tirando esse ano, né, que esse ano está um pouco atípico para nós, mas geralmente você trabalha ali até dia 15 de dezembro, acaba dando férias coletivas, acaba voltando na segunda semana de janeiro, aí até pegar o jeito, tudo, você vai começar a produzir, vender de fato mesmo ali já quase na última semana de janeiro. Então, é mais ou menos um mês ali que não tem aquele giro, ou às vezes tem um giro, um valor, o faturamento, ele cai muito, muito mesmo, sabe? Então, nós temos que trabalhar com essa opção. Nós pagamos 14 e muitas vezes nós trabalhamos 10. E ainda tem aqueles meses, né, que é meio sazonal, que o faturamento aí acaba batendo mais baixo ainda. Então, isso é para assustar? Não, isso é para trazer a nossa realidade, que na hora que você for formar o seu preço, você tem que considerar todas essas possibilidades, tá? Lembre-se do que eu falei, a gente também está aqui para colaborar, mas a gente está aqui para ter lucro, a gente precisa ter algo que nos traga um retorno financeiro, que nos traga o retorno do investimento, que traga uma qualidade de vida e que também, né, você tire suas férias, que você tenha o seu direito a seu 13º também, né, porque não adianta, muitas vezes tem empresa que ela paga, mas nem ela consegue tirar aquilo, ou então o que ela tira, ela acaba tirando do giro dela, que é errado. Então, nós temos que colocar isso dentro do custo. E isso faz parte. O que eu tenho que levar em consideração aqui, dentro dos meus custos fixos? Salário, por exemplo, quando eu for fazer, eu tenho que considerar, não é só o salário que eu pago, mas eu tenho que considerar o salário, um dozeavo de férias, um dozeavo de 13º, um terço de férias, se tem alguma outra questão que eu pago para o meu funcionário, vale alimentação, eu tenho que calcular o vale transporte, porque lembre-se, né, que o vale transporte, o funcionário ele entra com 6%, a diferença da empresa, então aquilo também faz parte do custo, vale alimentação, desconto do funcionário ou do integral, então aquilo também faz parte do custo. Eu tenho que levar em consideração o salário real, eu tenho que colocar as despesas pessoal e as despesas empresarial, gente, nós temos que colocar isso aí, nossas retiradas, nós temos que colocar tudo que a empresa realmente gasta, nós temos que colocar a manutenção, tá? O que eu uso na minha empresa que faz manutenção, o que eu gasto para fazer a minha administração, a depreciação, ou seja, eu tenho uma loja e de repente todos os anos eu troco a vitrine. Se eu não me preparar
durante o ano para fazer aquilo, fatalmente eu vou buscar dinheiro externo, e esse externo acaba trazendo prejuízo, né? Porque vai sair teu lucro, você vai agregar mais uma conta dentro dos seus custos que não estava planejado, ou então, assim, uma taxa que alta. Então, nós temos que depreciação aqui no sentido assim, eu preciso daqui a um ano trocar uma máquina, eu tenho que sempre considerar isso para não ter surpresas. Investimento. Quanto que eu investi nessa empresa? E eu gosto sempre de frisar aqui, analisa. Sei lá, você montou a sua empresa e gastou 50 mil reais. Hoje, se você vender a sua empresa, fechei a empresa, você paga tudo que você deve e você tem o seu retorno do seu investimento com retorno, se tivesse isso monetizando, se tivesse isso no investimento, você teria esse investimento tudo de volta? Porque isso é muito importante a gente calcular, tá? Porque uma empresa que se paga é aquela empresa que ela está trazendo mensalmente, ou seja, daqui a uns anos essa empresa ela começa a crescer pelas próprias pernas, porque o meu retorno, aquilo que eu já investi aqui, eu já consegui tirar. Então isso aqui é meu, tá? Então é o famoso se pagar, tá? A empresa se pagando. Eu coloquei um dinheiro e eu preciso ter esse dinheiro de volta. Então, todos isso nós temos que levar em consideração quando a gente faz o nosso custo, tá? Custo, gente, não é aquilo que eu pago no final do mês. Custo é aquilo quanto a minha empresa realmente custa naquele mês, independente de quando eu vou pagar. Então, 13º, eu vou pagar em dezembro. Férias, eu tenho um ano, depois de um ano eu tenho 364 dias para pagar, mas ela compete aquele mês. Tá? Então, se o funcionário ele sair da empresa daqui 3 meses, 4 meses, não importa, você vai ter que pagar. E ainda tem aquela questão lá de FGTS, enfim, são vários custos que nós temos que levar em consideração quando a gente faz os nossos custos fixos da nossa empresa, para não ter nenhuma surpresa futuramente e também para ter o retorno, né? Que é o que a gente merece, é o que você merece, tá? Mas isso, se for tomado decisões no calor da emoção e no impulso, geralmente a gente acaba esquecendo desses detalhes que é o mais importante, tá? Então, cuidado, analisa seus custos, faça a coisa acontecer certinha, não haja no impulso, não tome decisões, sabe? Pegue aqui salário, despesas, manutenções, invista, o quanto você investiu, suas retiradas, se está dentro, inclusive planejar aqui, né, para você saber quanto que está sobrando para você. Se o que está sobrando é compatível, se você realmente está tendo lucro ou não, tá? Isso é muito importante, gente.